aí falado bastante sobre nós estamos lendo agora o livro de Levíticos, né? Estamos entrando no livro de Levíticos, mas antes, no intervalo de um livro para outro, nós estamos falando sobre doutrinas, sobre dons, sobre batismos, né? E tem sido uma benção. E nada melhor, hoje nós vamos falar, no caso da nossa de doutrina, né, doutrinas do Espírito Santo, doutrinas onde que nós aprendemos os dons espirituais, né? E nada melhor que falar do que dons espirituais, nada melhor do que os Pastor Chore, né? O Pastor Chore está aí com a gente hoje e ele vai estar nos ensinando sobre dons espirituais, o que é dom espirituais, para que servem os dons espirituais, para quem que Deus dá esses dons espirituais, né? E qual a função disso tudo. Então, eu vou estar passando agora a palavra para ele, para o pastor Chore. Amém? O pastor Chore vai estar falando aí, ministrando aí essa aula para nós. Graça e paz. Tá me ouvindo bem aí, André? Sim, estamos ouvindo bem. Tá legal, então. Você pode soltar o primeiro. Sim. Isso. Pode ir para frente? Sim. Mais para frente? Isso. Bem, todo, tá. Todos nós já nascemos com... Dom significa presente. E nós vamos denominar dons naturais com, como, por exemplo, nós nascemos com um presente dado ou pelo nosso DNA, ou, por exemplo, alguns são músicos, e todos podem cantar, por exemplo, mas você sabe que alguns têm um dom natural que nasceram com aquilo, e até morrer eles vão ter aquela tendência, aquele dom, aquele presente na área musical, cozinha, administração. Tem gente que sabe cozinhar bem, tem pessoas que têm facilidade para línguas, né? É uma coisa que nasce com a pessoa. E quando nós nascemos, temos um novo nascimento com Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em nosso coração. E o Espírito Santo faz nascer, ele vem junto nesse pacote, dons, presentes provenientes dos céus. Pode passar para outra? Isso. João Batista também falou, olha, pregando no deserto da Judéia, ele dizia, João Batista dizia, olha, gente, se liga aí que o reino dos céus está próximo. Ele estava falando que Jesus estava chegando e, e os céus estavam sendo derramados aqui na terra, né? E Jesus mesmo falou, ó, o reino dos céus está próximo. Ele estava falando do Espírito Santo. Ele estava falando que alguma coisa ia acontecer, que alguma coisa no céu ia ser derramada aqui na terra. Por exemplo, você sabe que no céu, provavelmente não. Lá não tem doença, lá não tem depressão, lá não tem fome, lá não tem falta de nada. E quando Jesus morreu, foi para o inferno, o Espírito Santo ressuscitou, levou Jesus para os céus, né? Vocês sabem disso. E quando ele chegou lá no céu, diz em Efésios 4:8, que a primeira ação que Jesus fez lá no céu, ele derramou o quê? Presentes. Ele diz, por isso subindo do alto, levou o cativo. O cativo é que estava lá embaixo, Jesus
levou lá para o paraíso. E a primeira ação que Jesus fez lá nos céus, quando ele estava no inferno, ressuscitou e subiu ao céu, primeira ação, ele derramou dons aos homens, ou seja, ele começou a derramar um pedaço do céu aqui na Terra. São chamados de dons espirituais, dons ministeriais, né? São presentes provenientes dos céus, dons espirituais, presentes do Espírito Santo, né? Pode ir para frente? Isso. Presente. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu. A primeira coisa que ele mandou, o quê? Presentes. São ministérios. Isso. E Mateus 5, 14, 16, Jesus mesmo disse, vai até uma palavra profética, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se acende a candeia, tal, tal, tal. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz significa para que vejam as boas obras. O que são boas obras? Tá, a pessoa me cumprimentou direitinho, como uma pessoa educada. Essas são as boas obras. As boas obras são aquelas que glorificam o vosso Pai. Claro que quando a pessoa vê um milagre acontecendo, eles não vão dizer, o André me fez um milagre. Não, Deus me fez um milagre. E vão glorificar Deus. E um dos instrumentos para a gente glorificar Deus, ou um dos principais, são os dons sobrenaturais ou espirituais, os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo veio trazer um pedaço do céu aqui na Terra. E somos representantes para quê? Para executar. Não esconder os dons espirituais, não esconder as obras sobrenaturais de Deus, tá bom? Para que todos glorifiquem a Deus. Tá? Os dons espirituais glorificam a Deus. Tá? Vamos para a próxima. Bom, aí eu comecei já na parte prática, né? Os dons são diversos. Eu peguei uma lista, acho que peguei do Google mesmo. Peguei o mais didático aí, tá? Que são vários, né? Profecia, ensino, pessoas que exortam, tem pessoas que têm o dom de dar, tem gente que tem o dom de presidir, são serviços, né? Então, tem os 9 dons espirituais, que são esse da segunda coluna, né? A terceira é uma mistura de serviço e é mais de serviço, né? E no última tabela são dons ministeriais, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, seriam ministérios mais maduros, tá? São presentes dados por Deus, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre os 5 dons ministeriais. Nós chamamos de pessoas bem presbíteros, significa homens maduros. Isso demanda muito tempo. Então, existem muitos homens maduros? Não, a gente está amadurecendo. São não pela idade somente, mas muito mais pela experiência e transformação do seu caráter, experiências com o Espírito Santo, experiência com a igreja, experiência com tudo, tá? E esses são os 5 dons ministeriais principais que servem para fazer a igreja crescer, tá? E ele diz que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de ajudar os santos, aperfeiçoar os santos, porque Deus pede para que sejamos perfeitos, mas alguém tem que nos ajudar. Quem são? Os presbíteros. Para o crescimento do corpo de Cristo, esses ministérios maduros trazem crescimento para a tua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor. Eles trazem crescimento espiritual. É uma das funções principais desses 5 ministérios, tá bom? Vamos para frente.
Aliás, se vocês tiverem perguntas, vão juntando aí, que parece que vai ter um tempo aí para tirar dúvida, tá? E quem são, dentro de uma igreja, quem são aqueles que vão se tornar presbíteros ou apóstolos, profetas, né? Quem são? Bom, os que têm mais possibilidade, eu tinha que revisar direitinho aí, mas os que têm mais possibilidade de se tornar presbítero, pessoas maduras, são os pastores. Ah, os pastores não são presbíteros? Não. Eles nascem como pais jovens. Pais. Pastor significa pai, né? E tem pai jovem e pai maduro. Geralmente, a maioria tem uma certa imaturidade. E para chegar ao presbitério, demanda muita transformação do Senhor, né? Porém, os pastores são um trainee para que um dia se torne um presbítero, tá bom? Vamos para a próxima. Eu chamo de dons de governo, tá? Esse termo dons também, às vezes, pode ser um sinônimo à graça, né? Graça no sentido de capacitação. Às vezes, a graça, alguns definem, não, algo imerecido dado por Deus. Sim, também, mas também significa uma capacidade vinda do céu. E nós, às vezes, não temos uma graça, por exemplo, de pregar a palavra de Deus. Mas não quer dizer que não sejamos de Deus. Não é isso, não. É que às vezes Deus não deu graça. Eu conheci várias pessoas que eram na área de música, eram afinadas, tal, mas eles não tinham uma graça dada por Deus para dirigir o louvor. Eles gostavam de dirigir, mas Deus não tinha dado graça. Uma capacitação, algo proveniente dos céus, diferenciada dos céus, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que não cantam que não têm uma voz muito boa, não, mas eles têm uma graça de fazer música, de dirigir um louvor, e são muito competentes, a presença de Deus cai. Por quê? Porque Deus deu graça para alguns, tá? Então, esse termo graça também se refere a dons, e nem todos têm tudo, né? Você pode até gostar de ensinar, por exemplo, mas tem pessoas que gostam de ensinar, mas não têm uma graça de ensinar. Mas eu sou professora, eu sou professor, eu me formei para isso, né? Na escola secular e tal. Só que na hora de ensinar o povo de Deus, às vezes a pessoa não tem graça de ensinar. Então, o dons e graças é proveniente de Deus, tá? E quem pode ter isso? Todos, né? Presbíteros, pastores, diáconos, obreiros, discípulos de Jesus. E a multidão, sei lá, viu, gente? Daí, Deus pode até dar uma graça ou outra, mas isso eu boto um ponto de interrogação. Vamos lá, vamos para frente. Vamos falar um pouquinho sobre os 9 dons espirituais, né? Quais são? Para a sabedoria, para a ciência, fé, dons, que está no plural de cura, maravilhas, profecia, discernimento do espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Às vezes eles separam em classes, né? Elocução é dom de fala. Alguns dom de poder, por exemplo, fé, cura, milagre, né? Algumas coisas são de inspiração, eles chamam de inspiração para profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos falar um por um. Pode passar. Isso. Quem pode ter os 9 dons espirituais? Aliás, quem pode ter um dos, ou 2, ou 3, ou 4, não sei, dons espirituais? Na nossa experiência, nós entendemos assim, que quem é batizado no Espírito Santo, geralmente quem é batizado no Espírito Santo, é recomendado que eles busquem o seu lugar no corpo de Cristo e os seus dons espirituais, tá? Então, ele partiria a partir dos discípulos de Jesus, os obreiros, eles precisam procurar, sim, os dons espirituais, tá? Sem dúvida, diáconos, pastores, alguns, eles não dão muita atenção. Por exemplo, eu vejo que a pessoa só se preocupa em pregar ou
só ensinar, mas na hora de curar um doente, ele não crê muito, deveria. Às vezes não tem uma palavra de profecia, às vezes não tem. A pessoa está doente do lado, não adianta ficar falando, tem que orar por cura, né? E às vezes pode ser a pessoa está endemoniada e precisando do discernimento, precisamos expulsar, né? Expulsar o demônio e não fugir e não só pedir para ir para o médico, tá bom? Vamos para frente. Tá, eu coloquei aí, eu acho que nós já tivemos aí aula do tabernáculo de Moisés, fazendo uma comparação com oração ou com um culto, né? Que existem níveis da presença de Deus, né? De a gente chegar mais perto da presença de Deus. Quando a gente está bem no átrio, longe, um pouco longe da presença de Deus, só na entradinha da presença de Deus, nos louvores, né? Estamos na presença de Deus? Estamos. Mas, para que os dons espirituais se movam, ela precisa se utilizar de sacerdotes limpos, tá? Então, o sacerdote sou eu e você, precisamos passar pelo altar, temos que estar sem pecado, tá? Temos que estar limpo com a palavra de Deus, temos que ser cheio do Espírito Santo, temos que falar em línguas, tá? Por quê? Falar em línguas é como acender-se o candelabro, como acender-se a luz, e esse lugar santo é um lugar escuro, que quando se acende o candelabro, o sacerdote começa a trabalhar, porque ele não trabalha no escuro, né? Então, aí eu coloquei mesa dos pães. É quando a gente começa a ser útil no corpo de Cristo, a gente começa a abençoar o povo de Deus, abençoar a igreja do Senhor, tá? Enquanto a gente está lá nos átrios, a gente está afastado da presença de Deus, mas quando a gente entra no lugar santo, e a gente é cheio do Espírito Santo, aí os dons começam a operar. Então, eu coloquei na mesa dos pães, eu adotei isso, tá? Eu acho que tem mais sentido o momento da manifestação dos dons espirituais, tá bom? Vamos para a próxima? Tá, finalidade dos dons espirituais. Está em 1 Coríntios 14, 12, Paulo mesmo falou. É para crescimento da igreja. Né? Os dons espirituais são para crescimento da igreja. A igreja cresce espiritualmente quando os dons estão operando, quando as curas estão acontecendo, quando os milagres estão acontecendo. E nós temos que ser ousados, tá? Quando falamos de línguas espirituais, aquelas línguas que você fala porque é batizado no Espírito Santo, aquilo é para edificação própria, para você crescer. Então, quem fala em línguas, cresce. Mas isso é uma coisa muito pessoal, tá? É teu. Mas para a igreja não. Para a igreja tem que ser os 9 dons espirituais atuando. Profecia, que é cura, milagre, fé, né? Discernimento, esses dons aí. Vamos para frente? Tá. Jesus manifestava todos os dons, seja na multiplicação dos pães, ele curava lunáticos, cegos. Você sabe que antes de Jesus, esse pessoal não tinha cura, não. Os endemoniados ficavam endemoniados e não tinha como tirar. Só quando Jesus veio é que ele trouxe libertação, tá? Antes não existia isso, não. Não era comum ter cura de doença. Se tornou comum a cura de doença porque Jesus veio, né? Dando conhecimento também se confundia muito com adivinhação. Adivinhação existe, só que é do diabo, tá? Mas tem um dom do conhecimento, que é algo proveniente do Espírito Santo. Dom da fé também é que Pedro andou sobre o mar, Jesus andou sobre o mar, tá?
Dom de profecia também, Jesus profetizou sobre os fins dos tempos, né, em Mateus 24, e assim por diante. Vamos para frente? Isso. Só vou fazer uma comparação entre dons espirituais e frutos espirituais que tem em Gálatas 5:22. Frutos se referem mais ao caráter, tá? Caráter e vidas salvas, especialmente o caráter de Cristo. Frutos é mais importante que os dons? Os dois são importantes, mas quem tem frutos geralmente tem dons, mas os dons sem frutos é complicado. Tem gente que pode agir no sobrenatural, mas no fim tem um mau caráter, tá? Então tem que estar um equilíbrio, tem que existir uma balança bem equilibrada entre caráter, uma vida transformada, por isso que Deus tem que tratar em nosso caráter e se manifestar os dons espirituais, porque você já pensou, se uma pessoa não for tratar no caráter, for muito vaidosa, por exemplo, a pessoa vai, ou não tiver bom caráter na área financeira, eu já ouvi falar de pessoas que cobram uma ofertinha por uma revelação, né? Tem gente que ganha dinheiro com isso, né? E tem pessoas que oram por cura, mas não que obrigam a ofertar, mas parece na feitiçaria, né? Então, da feitiçaria eles cobram, né? Então, isso é com caráter, tá? Então, dons espirituais é diferente dos frutos, que são o caráter que precisa estar equilibrado com o poder, tá bom? Vamos lá. Puxa, eu não tenho nenhum dom espiritual, né? Eu ainda sou estou aprendendo ainda, sou um cristão novo, e eu já orei por cura, por exemplo, né? Pode, todo mundo pode orar, mas nem todos têm dons de curar, tá? Pode orar. Ah, eu posso orar por milagre? Pode, mas nem todos têm o dom de milagres. Ah, mas eu orei e uma pessoa foi curada. Então, tem o dom de cura? Não necessariamente, tá? Como o dom de curar, a pessoa tem, é como se fosse uma especialidade, tá? A pessoa tem uma capacidade mais forte de se mover, ela é reconhecida com esse dom, tá bom? Profetizar, por exemplo, todos podem? Podem, às vezes existem níveis de profecia, né? Se você disser, puxa, estou sentindo de te trazer uma palavra dizendo que Deus te ama. Não, às vezes Deus pode usar qualquer um para dizer isso, tá? É bênção, né? Mas existem palavras muito mais fortes. E aquele que tem um dom de profecia, ele adquire com experiência e com o uso. Tem que usar, senão não ganha experiência, tá bom? Discernimento também. Às vezes a gente pode expulsar um demônio, percebendo que a pessoa é endemoniada. Pode ser. Mas não quer dizer que a pessoa acerta todas, tá? E quem tem o dom do discernimento dos espíritos, percebe, opa, essa pessoa está na carne, não, essa pessoa foi usada pelo diabo, opa, isso é do Espírito Santo. São pessoas que têm essa capacidade, tá bom? E variedade de línguas é diferente de uma pessoa que fala em línguas. Pode ter, às vezes, uma variedade, mas tem pessoas que têm uma língua espiritual para expulsar demônio, tem uma língua espiritual para profetizar, né? Então, existe. Vamos para frente. Como recebemos dons espirituais? Geralmente é através da imposição de mãos. Por exemplo, se eu tiver dom de profecia, eu tenho como passar também o dom de profecia, se o Espírito Santo mostrar isso. Paulo falou na igreja de Roma, eu queria ir na igreja de vocês aí para poder receber e poder dividir um pouco dos dons que eu recebi. Então, pode ser repartido, tá? Pode ser repartido através da imposição de mãos, tá? Não é porque, eu gosto de dom do discernimento, então eu tenho dom do discernimento. Não é assim, não. Não é, não.
Alguns já me enviaram e falaram, eu tenho muito discernimento. Sempre tive, né? Desde que eu sou jovem. Mas você era cristão? Não, não era cristão. Não, tá, é o cara esperto, tá? Existe uma esperteza, um discernimento, eu percebo uma coisa, não é esse tipo de coisa. Não é esse tipo de discernimento, é um discernimento muito mais forte, que percebe carne, diabo e Deus. Essas pessoas geralmente não percebem isso, não. Tá bom? Vamos para a próxima. Falando do discernimento dos espíritos, é alguém que percebe se alguma coisa, alguma atitude, ou até uma ação, ou um mover, ou uma profecia, ou uma oração, é proveniente da cabeça humana, se existe uma inspiração demoníaca ou manifestação do demônio, ou é de Deus, tá? Esse é o dom do discernimento dos espíritos, tá bom? Vamos para outra. Agora eu estou falando uma por uma, tá? Qual a diferença entre dom da sabedoria e dom do conhecimento? Dom da sabedoria é saber muita coisa da Bíblia. Não é necessariamente isso, tá? O dom da palavra da sabedoria é um dom que a pessoa tem. Deus mostra a palavra, às vezes está orando com uma pessoa, e Deus mostra uma palavra que seja. E aquela palavra pode resolver o problemão da pessoa, pode curar a pessoa, pode. É como se fosse a palavra proveniente direto de Deus. Deus falou, Deus disse, haja luz e houve luz. Uma palavra já mudou todo o universo. Então, o que tem o dom da palavra da sabedoria geralmente é usado em conselhos e que tem efeitos sobrenaturais, tá? Já o dom do conhecimento é diferente. É como se fosse um check-up. A pessoa conhece uma situação. Ah, você estava em tal lugar, ou existe uma percepção de uma situação da pessoa que está passando, tá? São acontecimentos, que percebe acontecimentos, né? Igual Jesus disse, você estava debaixo da figueira, acho que é da figueira, esqueci, para um dos discípulos, né? Ele identifica a situação. Vamos lá para a próxima. Vamos falar sobre dom de profecia. Profetizar, todos podem profetizar, eu falei, mas nem todos têm um dom de profecia. E tem algo muito mais forte que o dom de profecia, que eu falei entre os 5 ministérios, né? São pastores que profetizam, tem um dom de profecia, só que é muito avançado, é maduro, tem muitas, a incidência de erro é muito pequena, tá? Né? Aqui em Coríntios, Paulo falou, olha, todos podem profetizar, né? E, depende do nível, né? Às vezes todos podem dizer uma palavra, né? De bênção para alguém. Não quer dizer que a pessoa profetizou uma vez, a pessoa se apresenta como profeta. Não. Tem muita gente que chuta, né? E acha que é profeta. E não é não, tá? Não é. Por quê? Como que você mede? Pelo conteúdo de acerto também. Se a pessoa conhece a palavra também, se a pessoa recebeu esse dom espiritual, ou seja, por imposição de mãos, ou porque ela achou que tinha, né? A gente vê pelo caráter também da pessoa, né? A gente é uma somatização, tá? Mas nem todos têm o dom de profecia, nem muito menos de profeta, tá bom? Vamos lá, a próxima. Eu fiz uma comparação. Esse porta-voz na época que eu peguei essa foto aí, era porta-voz antigo, tá? Da presidência. Tem que ser outra foto hoje. Bom, profecia é o início do nível de ministério. Todos podem profetizar. Amém. Se subir um pouquinho o degrau, existe o dom de profecia, tá? E se subir mais o degrau, o crescimento, é como fosse. Todos podem profetizar do tipo, tem dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu, né? Nesse nível.
O dom de profecia é uma coisa como fosse alguém que... Um enfermeiro, uma enfermeira, pode ser? Pode ser. E o profeta é um médico, tá? Médico experiente, tá bom? É mais ou menos essa comparação que a gente dá. Pode ir para a próxima? Vamos falar isso. Falar em línguas e dom de variedade de línguas. Dom de variedade de línguas, todos os 9 dons é para o crescimento da igreja. Aquele que fala em línguas, a gente, quando é batizado no Espírito Santo, a gente recebe um presente, qualquer línguas estranhas para você. Tá? Não é dom de variedade de línguas, não, tá? Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom, ou presente do Espírito Santo, ou dom, tá até no singular, o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água e impedir que sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Pedro falando, né, do pessoal gentil que receberam o dom do Espírito Santo, né? Ele disse, ó, eles receberam o dom do Espírito Santo. Eles falaram em línguas. Então, o dom do Espírito Santo, a gente entende que é o falando em línguas. É o presente do Espírito Santo, tá? Já em Coríntios 14, ele está falando sobre que os dons espirituais, diz assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles, seja abundante nessa prática, para o crescimento, edificação, crescimento da igreja. Tá? Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore. Quem tem línguas desconhecidas do tipo variedade de línguas, ore para que possa interpretar. Aí ela se transforma em profecia. Vamos lá. Próxima. Dom de interpretação de línguas e profecia. É diferente? Se complementa, tá? Bom, vamos lá. O que fala em língua desconhecida, eu li agora, né? O que fala em língua desconhecida fala a si mesmo, edifica-se a si mesmo. Então, quem fala em línguas, você recebeu o batismo do Espírito Santo? Se você fala em línguas, você vai crescer. E quem não fala em línguas? Não cresce espiritualmente, tá? Você fica estagnado. Falar em línguas cresce, sim, você vai crescer. Mas o que profetiza o dom de profecia faz a igreja crescer, né? E Paulo diz, eu quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais do que vocês profetizem. Olha, eu gostaria que todos tivessem variedade de línguas. Está falando de dons de línguas, tá? Eu queria que vocês todos tivessem variedade de línguas, mas muito mais do que... mais que vocês busquem a profecia, dom de profecia. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, né? O dom de profecia é maior do que o que variedade de línguas. Exceto se houver interpretação. Se alguém tiver o dom de interpretação de línguas, para que todo mundo receba a edificação, todo mundo cresça. Ou seja, se houver interpretação, variedade de línguas, e houver alguém que interprete, a somatória das duas é a profecia. Então, se alguém estiver falando em línguas, ele está falando mistérios com Deus, né? Ele está falando... Alguns chamam língua dos anjos, outros falam... são línguas espirituais. Se traduzida, é uma profecia. E se você está falando em línguas pessoalmente, o Espírito Santo está orando por você. Ela está intercedendo por você. Tá? Agora, quando você tem uma variedade de línguas, você está falando para a igreja. E isso teria que ser interpretado através de alguém que tem um dom de interpretação de línguas. Tá? Vamos para a próxima. É muita informação para pouco tempo, né? Dom de milagre e maravilhas. Por exemplo, está um montão de gente leprosa lá, Jesus orou, todos foram
curados sobrenaturalmente, tá? Naquela época não tinha cura. É como houvesse cura da AIDS hoje, ou cura do câncer, né? É nesse nível. É dom de milagres ou maravilhas. Ou multiplicação dos pães, por exemplo. É um milagre também, tá bom? Ressurreição é um milagre também. Cura de um paraplégico é mais para milagre, né? Vamos lá para a próxima. Dons de curar está no plural, tá? É o que eu comentei para vocês. Naquela época, eles não diziam que a pessoa tinha depressão ou tinha problema mental, falavam que era lunático, alguma coisa assim. Ou não existia cura. Mas quando Jesus veio, ele veio trazer cura e libertação, tá? Então, cura, por exemplo, na área emocional, cura ele chama de purificação de leprosos, expulsão de demônios é milagre também, né? O discernimento dos espíritos. Mas Jesus curava os enfermos, febre, de barriga, essas coisas, tá? E também cura da alma. Jesus fazia cura de pessoas que hoje chamaríamos de depressão, né? Jesus fazia cura, né? Vamos para a próxima. Dons da fé. É uma fé sobrenatural, do tipo andar sobre as águas, né? Também podemos usar aí multiplicação, sim, também. Fé e milagre é muito parecido, tá? Existem igrejas que se utilizam desse dom. Eles creem em coisas surpreendentes. E acontece. Eles são usados na fé. E Deus move mesmo, sabe? E Deus sagrado. E as igrejas crescem por causa do dom da fé, né? Vamos lá para a próxima. Recomendações sobre os dons. Ele diz assim, acerca, equilíbrio tem que ter, né? De dons e caráter, tá? De frutos. E a base dos dons tem que ser o amor, tá? Acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês estão estudando sobre esse assunto. Importante. E Deus, o Espírito Santo vai se mover para o que for útil, não para a gente colocar na prateleira, para a gente botar num quadrinho, eu tenho dom disso, dom daquilo, mas nunca utilizar, não ter amor pela igreja. A igreja são pessoas, para a gente abençoar as pessoas, né? Não adianta ficar dentro de casa sem abençoar o povo, né? A gente tem que estar lá no meio do povo abençoando, né? E Paulo orienta, procurar com zelo. Nós que temos que procurar os melhores dons. E outra, alguns dizem, é importante o amor. Sim, está dizendo, seguir o amor em primeiro lugar, e depois, somado a isso, é como uma conjunção, procurem com zelo os dons espirituais. Quem tem amor também vai buscar os dons espirituais. Querer os dons espirituais para ganhar dinheiro, isso é falta de caráter, tá? E ele dá uma ênfase a dom de profecia. Se você não sabe qual dom que você procura, procure o dom de profecia. Tá? Eu quero, irmãos, que todos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, tá? Porque a igreja cresce. O ideal é que todos estivessem procurando o dom de profecia. Ou interpretação de línguas, seria uma boa também. Vamos para a próxima? E última, eu acho que isso é a última. É que antigamente eu ensinei errado, tá? Eu usava esse versículo aí para dizer que ninguém perde os dons espirituais e o chamado de Deus. Diz, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Eu dizia que ninguém ia perder, mas o contexto está errado, tá? Ele não está falando sobre dons espirituais nem ministeriais. Porque continuando aí em uma outra versão, na linguagem de hoje, dá para entender um pouquinho melhor, né? Pegando o versículo anterior, diz assim, os judeus rejeitaram o evangelho
e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele. Quer dizer, Deus dizendo, por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Essa é uma versão, outra versão. Ele não está falando sobre dons ministeriais, está falando sobre Israel, tá? Então, a gente entende que os dons espirituais, se a pessoa se desviar, pode se perder, sim, né? Já vi gente negando os dons espirituais depois de ser batizado no Espírito Santo, depois de receber os dons espirituais, depois de eu não quero mais, isso, não acredito mais nisso. Deus tira. Deus tira. Tá? Isso é importante a pessoa tomar cuidado um pastor uma vez disse, para que me serve essa unção? Eu disse, toma cuidado de você estar falando isso, hein? E não é só um que falou isso, não. Disse isso. E tá bom, Deus pega o ministério que deu para a pessoa e pega de volta, né? Isso daí, então, é um cuidado que a gente tem que ter. Essa é uma percepção que eu tive, é uma interpretação de alguns teólogos que eles têm razão, né, sobre esses dons e chamar de Deus. Não se refere ao ministério nem dons espirituais, tá bom?